Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez tem uma palavra de Deus para você. Hoje é domingo, dia 20 de abril de 2025. Mais uma vez estamos comemorando mais uma Páscoa. Não é aquela Páscoa que a qual coelhos botam ovos de chocolate, não é. Mas a Páscoa que somos cristãos, nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Eu vou falar mais sobre a crucificação de Cristo Jesus. E para vocês entenderem, eu vou falar sobre a Páscoa, e como começou a Páscoa, e vou falar sobre a crucificação, que é a qual era para mim ter trazido essa mensagem da crucificação sexta-feira, que é a qual o dia que comemora que Jesus morreu, e eu não trouxe, mas eu vou trazer essa mensagem, mais é por foco da ressurreição, da crucificação de Jesus. Também eu vou falar sobre a ressurreição, porque a Bíblia nos fala que Deus faz um sacrifício após o homem cair no pecado, cair em tentação, que foi já Adão e Eva. Então Deus, ele faz um sacrifício, e aquele sacrifício ele apontava para Cristo Jesus, que a qual os profetas profetizaram da lei, que Jesus iria nascer. E Deus envia um libertador para libertar o povo de Israel, cujo nome dele é Moisés. Moisés era profeta de Deus, servo temente a Deus, era um verdadeiro homem de Deus. E Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu sei que eles me clamam dia e noite. E eu vou te enviar, Moisés, para que você os conduza, para que eu os liberte das mãos de Faraó. E Moisés, ele faz 9 sinais ali, Deus faz 9 sinais ali através de Moisés. E o 10º sinal que Deus faz através de Moisés, que é a morte dos primogênitos, ou seja, todos aqueles que o umbral da porta em cima não tivesse o selo do Cordeiro de Deus, que se representa Jesus, que viria morrer por nós, todos aqueles que não tivessem o sinal o sangue do Cordeiro, e tinha que ser Cordeiro sem mácula, e passar o sangue no umbral para que o primogênito daquela família não morresse. E aquela casa que a qual não estava o sangue do Cordeiro em cima no umbral da porta, aquela casa o primogênito ia ceifar. Ou seja, todo o Egito que não temia a Deus foi morto os primogênitos. E o primogênito de Faraó também foi morto. Então, e esse primogênito foi morto. O primogênito de Faraó foi morto. Então, muitos primogênitos foram mortos. O primogênito simboliza o primeiro. E aquele sangue do umbral que passava sobre a porta, do umbral da porta, representava Cristo, que ia vir nascer de uma manjedoura, morrer numa cruz, fazer muitos sinais de prodígio antes dele morrer na cruz. E ele está ali no Getsemane, sendo traído por Judas. Judas entrega Jesus, melhor dizendo, por 30 moedas de prata. E os fariseus, os escribas daquela época, eles procuravam uma ocasião para poder matar Jesus, mas sendo sexta-feira, eles não podiam matar Jesus na Páscoa, porque na Páscoa
todo o povo de Israel, de todas as nações de Israel, ia para festejar o dia da Páscoa, que é a qual eles tinham que comer ervas amargas e tinham que celebrar a Páscoa ali entre o povo de Israel, que ele celebrava a libertação do povo de Israel ali do Egito. Então, devido Moisés, os escribas, melhor dizendo, terem falado para crucificar Jesus antes da Páscoa, Judas ele estava ouvindo, e Judas fala: eu sei onde Jesus está. E os escribas falam: qual o seu preço? E Judas fala: 30 moedas de prata. E Jesus está ali no Getsemane, orando, suando gotas de sangue. E ele disse: Pai, se for possível, passa-te de mim esse cálice. Mas Jesus, ele vendo eu e você, adorando ele, glorificando ele, a missão dele não podia falhar, porque ele foi enviado para morrer por amor da humanidade. E se ele não morresse por amor da humanidade, a missão dele aqui nessa terra, ele ia falhar a sua missão. Mas ele não fez a vontade dele, porque Jesus mesmo, como ser humano, como homem de carne, ele, pela vontade dele, ele não queria ser crucificado, mas ele fez a vontade do Pai. Porque a Bíblia nos fala em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus ele amou o mundo, ele amou a humanidade. Deus ele amou o traficante. Deus ele amou a lésbica, o homossexual. Deus amou a prostituta, o adúltero. Deus amou o adicto, o drogado, o beberrão. Deus amou o estrupador. Deus amou aquelas pessoas que matam, roubam, faz coisa errada. Como assim você me fala? Como que Jesus amou o estrupador? Jesus amou a todos, sem exceção de ninguém. Porque a Bíblia nos fala que Deus ele não sente prazer na morte do ímpio. A alma pode ser mais pecaminosa que for, mas se ela for para o inferno, Deus não sente prazer. E quando Deus liberta, transforma aquela pessoa que fazia essas coisas no passado, ele já não vai fazer mais, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Judas leva os escribas até Jesus e fala: aquele a quem eu der um beijo no rosto, este eu prender. E quando Judas vai até Jesus e vê Jesus, Jesus fala: ai, meu traidor. E Judas beija Jesus. E Jesus ainda fala: amigo traído com um beijo. Se Judas quisesse arrepender, se Judas tivesse arrependido de verdade, Jesus teria perdoado Judas, porque Jesus chamou Judas de amigo. Jesus nunca parou de amar Judas, mesmo Judas, ele tendo entregado ele para ser crucificado. Então, Jesus é preso e os soldados levam a Jesus para ser preso. E Jesus vai até Pilatos. Os escribas e os fariseus levam Jesus até Pilatos para ser julgado. E o Pilatos fala: não sou eu judeu para julgar essa causa. Leva até Herodes. E vai até Herodes. Herodes meio receado que tinha matado João Batista. Então ele não quis envolver em outro crime. Ele não queria matar Jesus. Então Herodes fala: leva até Pilatos. E os escribas e os fariseus levam Jesus de volta para Pilatos. E quando Jesus estava sendo crucificado, estava sendo sentenciado, Herodes e
e Pilatos fizeram as pazes, mas é mais adiante. Então, Pilatos pergunta para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Ele diz: Tu o disseste. E, e Pilatos fala: Eu não vejo culpa neste homem, este homem é inocente. E os escribas falam: ele se intitulou rei, porque o único rei que nós temos é César. Olha aí para você ver, meus irmãos, o próprio Deus, ele veio para ser rei deles e eles rejeitaram. O próprio Deus desceu do céu, morreu numa cruz para ir ao encontro dos judeus para salvar eles e eles rejeitaram. Então a Bíblia vai falar que Jesus, sendo prestes a ser crucificado, e Pilatos fala: tem duas pessoas presas. Eu posso soltar uma e libertar a outra. No costume da Páscoa, que é o dia que nós estamos comemorando hoje, no dia da Páscoa, era falado, o povo judeu, Pilatos, era o costume daquela época soltar um preso que eles quisessem. E eles falaram: quem que vocês querem que solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E os escribas e os fariseus começaram a dar moedas de pratas, moedas para o povo daquela época. Fala: manda. Começou a dar moedas assim: escolhe Barrabás para não ser crucificado. E a multidão falando assim: crucifica Jesus e solte Barrabás. E a multidão escolhe Barrabás. E Jesus é sentenciado a ser crucificado. E a partir daquele momento, antes disso, a mulher de Pilatos: não envolva com este homem, porque eu tive um sonho que este homem é inocente. Ele não tem feito mal nenhum. E Pilatos, com medo de ser culpado da morte de Cristo, ele fala: eu lavo as minhas mãos. Ele lavou as mãos dele. Porque, na verdade, quem entregou Jesus para serem crucificado foi o próprio povo judeu. Porque a Bíblia nos fala que ele veio para os seus, e pelos seus não terão aceitado, todos quanto receberam, deram-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Os judeus mandaram crucificar Jesus, porque se os judeus tivessem aceitado Jesus naquela época, Jesus estaria reinando até hoje com eles ali em Israel, mas eles os negaram. Eles encheram de inveja e crucificaram a Jesus. E Jesus, carregando aquela cruz, antes disso, Jesus foi chicoteado, cuspido, davam bofetadas na sua face, dava socos no seu estômago, dava 40 chicotadas, deu 40 chicotadas, colocou uma coroa de espinho de Jesus que o sangue descia. E Jesus ele foi levado para a cruz. Segundo alguns estudos, os pregos que pregavam nas mãos de Jesus eram pregos mais ou menos desse tamanho, mais ou menos 15 centímetros por aí. E pregou nas mãos de Jesus, e Jesus foi levado como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo ao matador, ou seja, como uma ovelha muda ao matador. E quando Jesus ele está ali na cruz do Calvário, quando eles levantam Jesus, e do lado de Jesus tinha dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda.
E aquele salteador que estava à esquerda, ele disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti e salva a nós também. E aquele que estava à direita disse: não temos a Deus nem na hora da morte. Nós estamos aqui porque nós merecemos tal sentença. Este homem inocente, nós estamos aqui porque nós matamos, nós roubamos, nós prostituímos. Mas esse homem inocente, ele nada fez. E aquele ladrão fala: mestre, quando entrares no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E Jesus orando ali, e ele clamando e dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o próprio Deus vira as costas para Jesus. Porque o pecado de toda a humanidade, de todos os séculos, de todas as gerações, estava sobre Jesus. E a Bíblia nos fala em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, que todo aquele que é lançado no madeiro, ele é considerado maldito. Jesus, ele se tornou maldito por mim e por você. Jesus, ele é o castigo que nos traz a paz. Ele foi ferido por causa das nossas pisaduras, por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Era um homem que a qual na cruz ninguém o desejava, porque ele era um homem sofredor, um homem que sofria, um homem que sofreu muito por amor da humanidade, mas ele não negou de morrer na cruz por mim e por você. E ele fala: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus fala: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, imediatamente houve-se um terremoto. Era por volta de 3 horas da tarde. A Bíblia fala que é na hora nona. A hora nona é por volta das 3 horas da tarde. E o céu se escureceu, houve um grande terremoto. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E muitos que estavam ali, o centurião, ou melhor dizendo, o centurião falando: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Salvador da humanidade. E o véu do templo ele rasga de cima a baixo, porque através da morte de Jesus na cruz do Calvário, qualquer momento que nós entrarmos no nosso quarto, drobarmos os nossos joelhos, ou em pé, ou sentado, ou agachado, ou se você estiver dentro do avião, dentro do ônibus, se você estiver dentro do metrô, do trem, se você estiver dentro do carro, se você estiver no banheiro, no seu serviço, no shopping, na pizzaria, na pamonharia, na onde que você estiver, Deus ouve a sua oração. Porque antes quem tinha acesso a Deus era somente o sumo sacerdote, que era o porta-voz entre o homem e Deus. Era o sacerdote e o profeta. Mas o sacerdote, quando a pessoa cometia um pecado, ele ia lá e falava para o sacerdote, conforme a vida financeira da pessoa, ele sacrificava uma pomba, um cordeiro. Mas Deus ele não agradava de sacrifício, porque tinha muitas pessoas que já estava intencionado em pecar para levar o sacrifício. Mas Deus ele não agrada de sacrifício. Deus ele agrada de um coração quebrantado, de um coração que a qual não tem mácula, um coração que a qual não é sepulcro caiado. E Jesus disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isto foi na sexta-feira. Aí Jesus morre.
Aí passa sexta, sábado e no domingo, por volta da meia-noite, Jesus ressuscita. E vai até o sepulcro Maria Madalena para ver Jesus. E, 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 um, e Jesus aparece para Maria e fala: mulher, por que você procura alguém vivo entre os mortos? E Jesus fala: mulher, você não me conheceste? E a mulher conheceu Jesus. E Maria Madalena fala assim: ainda não me toques, porque eu ainda não me eu ainda não fui para o Pai. Não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai. E, e Jesus fala para aquela mulher, fala para todos ficarem reunidos ali em Jerusalém, que eu vou aparecer para todos. E Maria Madalena chega, alega às Marias que viram Jesus, a Maria que viu Jesus, ela chega até os discípulos e fala que viu o Mestre. E Tomé, neste momento, estava em outro lugar, não estava ali com os discípulos. E Jesus aparece para Maria, e aí Maria fala que viu Jesus ressuscitar para os discípulos. E depois Jesus aparece para os discípulos e Tomé não estava ali. E os discípulos falam que viu Jesus e Tomé fala: não acredito, eu só acredito se ver Jesus ressuscitado e tocar nos seus cravos. E Jesus aparece para Tomé, para os seus discípulos de novo e para Tomé. Fala: Tomé, crê somente, não seja incrédulo. Não seja incrédulo. E Jesus está bem-aventurado aqueles que não viu e creu. E Jesus apareceu para os seus discípulos e fala: vai, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder de Deus. Eu não vos deixarei órfãos, mas mandarei outro Consolador, que estejais com vós até a consumação dos séculos. Este outro Consolador é Jesus, que Ele está do meu lado e do seu lado. Este outro Consolador é o Espírito Santo, que está te consolando do seu pecado. Quando você peca e fica angustiado, Ele te consola. Ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Jesus ele está do seu lado e está te convidando para você estar do lado dele. E foi isso que aconteceu. E isso que é o verdadeiramente o significado da Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus. O povo judeu comemora a Páscoa, eles comemoram a libertação do povo de Israel ali do Egito. E Jesus ressuscitou e ele vive nos nossos corações. E ele está te fazendo um convite nesta noite. Aceite-o como seu Salvador. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence. Aceita esse presente, porque o maior presente de Deus para a humanidade é ter enviado seu Filho e você o rejeita. O maior presente de Deus foi ele ter sido crucificado por amor da humanidade, por uma humanidade tão pecaminosa, mas ele nos amou. E o próprio Deus está com você, está comigo, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus.